Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Hoje, como vocês já viram no título, eu vou partilhar algo com vocês que eu nunca contei antes em público. E para algumas pessoas de perto, não contei tantos detalhes como eu vou revelar hoje aqui, porque o Senhor me permitiu trazer nesse tempo isso que eu vou compartilhar sobre o jejum de Daniel com vocês. Confesso que eu já fiz ele já faz um tempinho, tudo que eu vou contar aqui foi algo que aconteceu no final de maio e no início de junho de 2023, mas o Senhor me permitiu trazer hoje, inclusive me confirmou hoje na parte da manhã, que era para mim trazer esse assunto aqui para o YouTube. Então vamos lá. Antes da gente iniciar nosso bate-papo, via de regra eu sempre peço que você dê like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo é relevante e vai alcançar outras vidas. Pois, inclusive, o que eu vou falar aqui tem a ver com isso mesmo, né? Sobre espalhar o reino, que foi algo que o Senhor me revelou no período desse jejum, quando eu iniciei. E eu vou contar alguns detalhes para vocês. Inclusive, eu trouxe aqui um caderno em que eu fiz todo o registro da prática desse jejum. Foi algo que o Senhor me levou, né, a fazer, e eu quero detalhar algumas coisas para vocês, quero contar para vocês qual foi a motivação de fazer esse jejum, como foi, né, e vou revelar algumas coisas que o Senhor me revelou no período desse jejum. Eu já quero te adiantar que, como eu falei, né, eu nunca contei pra ninguém algumas coisas que eu vou dizer aqui. Quero te adiantar também que é uma prática de jejum que eu nunca tinha feito antes, né? Essa que eu fiz no final de maio e início de junho foi a primeira vez que eu fiz. Posso dizer até a primeira vez um jejum assim mais detalhado e com um segmento para fazer. Porque antes eu tinha uma prática de renúncia, eu vou me abster de tal alimento por um determinado tempo, mas não fazia como comecei a fazer após o jejum de Daniel. Mas isso eu posso contar em outro vídeo, referente à prática do jejum, como eu faço ela, mas hoje meu foco vai ser partilhar com você a prática do jejum de 21 dias de Daniel. E quem foi Daniel, né? É importante, claro que aqui eu não vou eu não vou ser detalhista, né? Mas eu vou contar assim o que eu aprendi, inclusive fazendo o jejum de Daniel. Daniel, ele era um rapaz muito jovem e ele foi levado para a Babilônia, ali para servir um rei que adorava muito outros deuses e tinha muitos manjares e tudo oferecido para outros deuses. E ele se absteve, ele falou que ele ficaria fora daquela mesa, ele não comeria, e por 10 dias, se identificassem que eles estavam saudáveis se abstendo dessa comida, ele poderia continuar. Então, ele escolheu se abster, né, daqueles manjares, daquelas comidas muito saborosas. Então, esse jejum, ele consiste, assim como Daniel fez, eu fiz, né, na minha prática, só comendo vegetais. Eu só comia aquilo que era da terra. E claro que nada muito saboroso, nada muito temperado, nada. Açúcar eu fiquei sem, né? Açúcar eu me abstive, sal eu colocava um pouco na comida, assim, numa salada para temperar. Mas arroz, feijão, tudo isso eu me abstive. Fiz ali como o Daniel fez, né? Inclusive, algumas coisas que ele fez, eu não fiz igual ele se absteve de perfume, né? Ele só ficou em vegetais e água. E assim eu fiz. Mas o que eu quero te contar, se você tiver interesse em praticar o jejum de Daniel, eu já inicio com uma orientação. Leia o livro de Daniel. Eu fiz isso. E quem acompanha e quem sabe a história de Daniel, ele é aquele que a gente sempre escuta falar sobre os homens que estão na fornalha. São os amigos dele que estão ali. E foi visto uma quarta pessoa, né? Então, ele já estava ali se consagrando, teve esse livramento. Daniel também é aquele homem, o Daniel na cova dos leões. É ele que fez esse jejum. Então, Daniel, ele tinha uma visão muito aberta espiritual quando ele iniciou fazendo esse jejum. E eu já quero te falar,
comigo foi da mesma forma. Eu senti que eu deitava para dormir, né? Porque assim como foi revelado para Daniel, eu deitava para dormir e eu já sentia que o céu estava aberto, eu já tinha uma visão espiritual muito, muito aberta. Mas eu quero te contar como que se deu, né? Como se deu o início desse jejum. Eu estava, né, sentindo o próprio Espírito Santo já me conduzindo a fazer o jejum de Daniel, que ficava aquilo vindo no meu coração, jejum de Daniel, jejum de Daniel. E não conhecia ninguém perto de mim que já tivesse feito, mas falei assim, vou fazer. Eu achava que eu ia fazer daqueles dias, depois de uns 15 dias. Mas não foi assim. E eu sentindo, vou ter que fazer o jejum de Daniel, até comentei com algumas pessoas próximas. E nisso eu fui limpar a casa e coloquei uma ministração na televisão e comecei a fazer minhas coisas e ouvi ali falando sobre jejum de Daniel. E o que Daniel fez, como que foi. Aí eu senti, eu acredito que eu tenho que fazer esse jejum e é pra ontem. Comecei aquilo a ser ministrado no meu coração. Aí passou, no final do dia, outra ministração eu fui ver. Falei, deixa eu ver isso daqui. Quando vi lá, estava falando jejum de Daniel. E eu falei assim, entendi, Senhor, é pra mim fazer. Isso era uma terça-feira. Eu vou contar os detalhes porque vai fazendo sentido. Aí eu falei assim, não, vou fazer, amanhã eu faço feira e já começo. Aí, achando que ia começar, né, na quinta-feira, enfim. Aí eu tava, inclusive, naquela famosa TPM, aquele desejo de comer um doce. Tava com muita vontade de comer um doce. E pensei, né, eu falei assim, eu queria comer um doce, uma saideira. Mas eu falei assim, não vou fazer isso. Eu vou deixar, né, se eu tiver a oportunidade de comer o doce, eu como, não vou atrás do doce. E não tinha um doce diferente, o doce específico que eu queria. Eu tinha que ir lá comprar. E nisso fiquei na minha, não havia comentado com o meu esposo, com ninguém, que eu ia iniciar o jejum de Daniel. E quando meu esposo chegou, ele veio e me trouxe um pastel, né, de avelã, um pastel que eu gosto muito, inclusive era um doce que eu queria. E ali eu entendi, Deus falando assim, eu vou te permitir essa saideira, né, porque você vai começar amanhã. Ele ministrou no meu coração. E ali eu comendo, eu fiquei muito emocionada, porque eu já vi a confirmação de Deus acerca desse assunto, né? Não foi uma vez, foram mais de uma. Então foi a questão das ministrações, a questão do doce, e ali no dia seguinte eu comecei. Então aí eu já iniciei a prática, né? Os 21 dias do jejum. E eu vou partilhar aqui algo com vocês. Como eu falei, né, Daniel, ele tinha uma visão muito aberta. Ele se deitava, ele tinha revelação. Por um tempo mais adiante, ele começou, né, a ser revelado. O Espírito Santo começou a revelar a ele, Deus começou a revelar. Ele já de olhos abertos, ele acordado. Então, eu senti isso, né, inclusive tem um vídeo que eu partilho aqui, que o Senhor, ele sempre falou comigo através de sonhos. Diferente do jejum de Daniel, foi mais enfático, né? Deus, desde muito novinha, o meu relacionamento com Deus, através de algum direcionamento, veio através de sonho. E isso de eu estar gravando aqui foi uma parte das revelações que o Senhor me trouxe nesse jejum. Então, quando eu comecei o jejum, eu não tinha muitas motivações, igual eu via assim, as pessoas falavam assim, eu fiz um jejum para tais coisas. Eu fiz o jejum por isso, para receber aquilo. E eu falava, meu Deus, Senhor, eu tô iniciando esse jejum e eu não tenho, né? Não que eu não tivesse ambição, mas eu não sabia o que pedir naquele momento, eu não sabia o porquê. E aos poucos eu fui entendendo, né? Foi bem depois ainda que eu finalizei, eu entendi que o Senhor, Ele me conduziu a fazer esse jejum. Ele sabia que eu precisava naquele momento. E claro que é muito lindo a gente ver e ouvir falar que o Senhor se revelou através de sonhos. Mas o Senhor, nesse jejum, Ele me tratou. Ele me apertou,
porque não por conta da questão da alimentação, porque ele me sustentou, mas tratou algumas questões que precisavam ser tratadas, questões muito dolorosas, principalmente a questão do meu temperamento, né? Um temperamento sanguíneo, colérica, então uma pessoa muito impulsiva, queria tudo no meu tempo, no meu controle. E o Senhor tratou a questão da humildade, falou muito comigo sobre a questão de ser humilde, o quão é importante. E o primeiro dia, né, o céu já se abriu, eu deitei pra dormir e ali eu costumo até falar, né, pra algumas pessoas vai soar como diferente, mas quem tem essa experiência sabe o quão maravilhoso é. E eu tô aqui contando no intuito de vocês saberem que é real. O Senhor, ele se faz presente, ele se revela para os seus. A gente só precisa ir buscar, como a própria palavra do Senhor diz, né, que todos aqueles que buscarem o encontrarão, o acharão. Precisa bater e ele abrirá a porta. Então a gente precisa fazer o nosso movimento. E assim eu fiz. E ali no primeiro dia já veio eu sentia que era o próprio Jesus falando ali comigo, Deus falando comigo, que opróbrio. E uma palavra diferente. É uma palavra que a gente não escuta, né? E ali eu acordei e fiquei com aquela palavra. E como eu falei, eu sempre anotava, né? O dia do devocional, o dia da própria prática de jejum, colocando assim, ó, primeiro dia de jejum de Daniel. E ali eu anotei, né, do sonho, que vinha aquela palavra sobre o opróbrio. E no decorrer do dia, eu vi justamente uma parte na palavra do Senhor falando sobre isso. E eu fui pesquisar o que significava essa palavra. E vi ali que se remetia à vergonha, que não era para mim permitir que ninguém fosse envergonhado. E que eu não seria envergonhada. Ali já foi uma revelação do Senhor pro meu coração. Falou grandemente. E eu fiquei espantada, né? Quando eu vi a palavra, eu falei, então Deus me mostrou algo assim no sonho. E ali ele foi tratando a questão da humildade. No terceiro e no quarto dia, que é esse justamente o qual ativou, né, o meu propósito aqui na Terra, esse que fez algo acontecer, né? Confesso que gravar vídeo pra mim era algo muito desafiador. Inclusive, quando o Senhor me entregou o sonho, antes de eu contar, eu vou contar como foi o terceiro e o quarto dia. Deus falava ali comigo, né? Eu sentia o próprio Jesus falando assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E aquilo, fiquei a noite toda, eu sentindo aquilo, né, eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E no meu devocional, ali estava, né, que o Senhor era a própria palavra, que Cristo, né, era a própria palavra, Cristo é o pão. E eu fiquei, que interessante. O Senhor, ele já que me revelou, né? Ele me revelou que ele é a palavra, então eu tenho que me alimentar desse alimento, desse pão. E ali foi indo e as coisas foram fazendo sentido. E no quarto dia, ali eu tive um sonho em que eu ficava, o Espírito Santo me direcionando a servir aos pobres. A servir aos pobres. Aí eu pensei, eu preciso levar comida para quem carece, né? O pouco que eu tenho, vou fazer um movimento. O que o Senhor quer? O Senhor me auxilia. E acordei com esse pensamento, né? Porque no sonho o Espírito Santo havia dito, dai comida aos pobres. Dai comida aos pobres. E no decorrer do dia fiquei com aquilo e em um determinado momento o Espírito Santo me revelou o que seria, né? Eu mesmo sabendo o que eu tinha sonhado um dia anterior, né? Eu, com a minha visão limitada, achei que eu tinha que fazer um movimento de entregar um prato de comida. E o Senhor foi e falou no meu coração, quem é o alimento? Quem é a palavra? Você precisa levar a palavra aos que carecem. E eu fiquei, meu Deus, o Senhor tá me ordenando a levar a palavra dele. Aí já fiquei, então vou fazer, vou ministrar aqui quem estiver do meu lado, falo da palavra de Deus, falo o que ele fez na minha vida. Quem já conhece uma parte do meu testemunho que eu já trouxe aqui, eu vou fazer isso. E no decorrer do jejum, eu tive um sonho. Um sonho em que ali eu gravava vídeo. E nesse dia ali eu já tava com a questão espiritual bem mais sensível, né? Porque já tava no decorrer
do jejum, dentro dos 21 dias, e o Senhor me mostrou eu gravando o vídeo. E foi muito explícito. Eu vi eu gravando vídeo, falando ali sobre Deus, falando sobre devocional, falando tudo aquilo que ele me ordenava. E eu falei, não. Eu acordei e falei assim, eu acho que Deus errou de endereço, né? Eu acho que tudo que ele tá me mostrando tá acontecendo, assim como foi para Daniel, o que ele sonhava acontecia, tudo está acontecendo, mas eu acredito que Deus errou o endereço. Eu gravar vídeo? Impossível. Quem me conhece de pertinho, pessoalmente, sabe que eu sempre fui muito tímida ao que se refere a ligar uma câmera e gravar, até mesmo para foto, né? Inclusive, tem uma amiga que eu contei sobre isso do jejum de Daniel, que isso o Senhor me revelou através de um sonho, eu gravando vídeo. Ela falou, meu Deus, logo você que sempre, que nunca gostou de tirar foto. Eu falei, exatamente. E Deus, ele vai usando as coisas do jeito que ele vê que deve ser feita. Como a palavra do Senhor diz, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confesso que não é que eu não fui obediente. Podemos dizer que sim, né? Não fui tão obediente. Não consegui gravar, né, tão logo assim que eu terminei o jejum, mesmo sabendo que ele estava me ordenando aquilo. Eu tive que fazer outro jejum, né? O jejum, inclusive o jejum de Esther, que é onde eu posso trazer, né? E ali, depois disso, foi ativado de fato o meu propósito aqui na Terra, em que hoje eu consigo gravar vídeo, consigo ligar a câmera, e foi algo lindo que o Senhor fez através desse jejum de Daniel. E como eu falei, né, todo o tempo eu fui tratada na questão da humildade. No período do jejum de Daniel, eu iniciei um grupo com mulheres, algo que o Senhor também já ministrava no meu coração, desde o período que eu estava hospitalizada, né, quando eu entreguei o Ravi em fevereiro, e naquele período eu comecei um grupo, que era eu, minha mãe, minha cunhada e a mãe dessa minha cunhada. E nós sentávamos ali na mesa e conversava sobre a palavra do Senhor, contava testemunho, apresentava nosso pedido de oração. E ali eu fui vendo o mover de Deus, né? Aquilo, tudo que ele havia já me falado, me revelado, acontecendo. Inclusive, gravar esse vídeo. E foi assim, hoje é um grupo maior de mulheres, né, em que a gente faz ali um encontro online, sempre é direcionado pelo Espírito Santo, com a presença dele, mas eu fui vendo. E a renúncia é algo que já fazia parte, né, antes desse jejum, mas com o jejum foi algo que mudou, né, a minha prática de olhar para o jejum de uma forma diferente, de sentir a questão espiritual, a gente fica mais sensível. Então, se você tem vontade de fazer a prática desse jejum, eu te oriento a fazer um detox antes, vai diminuindo a quantidade de comida, para que você possa fazer. Tem pessoas que, inclusive pessoas perto de mim, que depois praticaram o jejum de Daniel, incluíam um ovo por dia. Você vai acordar com Deus. O meu foi algo que eu senti que deveria ter sido feito, mas leia, né, a palavra, vai pedindo para o Senhor ministrar no seu coração como deve ser feito, para que você possa honrar Ele, né, e você pode estar se perguntando, por que 21 dias? E eu quero partilhar algo com vocês, o motivo de ter esses 21 dias, que se encontra ali no livro de Daniel, no capítulo 10, versículo 12. Do 12 ao 14, diz assim: ele prosseguiu. Aqui é o anjo, né? Daniel ali, ele teve uma visão aberta, ele estava acordado, o anjo veio, se revelou a ele e diz assim: e ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia.
Agora vim lhe explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Aqui é essa visão que Daniel teve, né? E tem a ver também com os sonhos que ele teve, e esse anjo que tinha para entregar a bênção de Daniel, ele estava sendo resistido. Então, por isso, é uma prática de 21 dias. Passou-se 21 dias e esse anjo conseguiu vir entregar. E é lindo que a gente tem que olhar para isso. Ele prosseguiu, né? Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se. Algo que eu quero contar para vocês é que muitas vezes, na prática de qualquer jejum, principalmente esse jejum de Daniel, vai vir algumas questões em que você... Por que eu tô fazendo isso? Eu tinha essa, né? Porque eu não tinha uma motivação, ao contrário das outras pessoas que sempre têm uma motivação que vem no coração delas antes da prática. Eu não tinha, foi algo que o Senhor me orientou, mas aos poucos eu fui entendendo o porquê, né, de se tratar da humildade, de ser tratada, né, como eu disse, eu fui moída, mas eu aprendi em detalhes, coisas assim que o Senhor me direcionou, e então que a gente esteja sensíveis a olhar para isso, né, pedindo, eu já te oriento, vai fazer uma prática de jejum? Quem são seus intercessores? Quem ora por você? Peça para esses estarem orando por você. Porque assim como o anjo, ele teve que passar por uma resistência, nós também passamos. Então vai vir aquelas inverdades. Ah, por que eu estou fazendo isso? Mas a gente precisa confiar que desde o primeiro dia, mesmo que não vejamos nada acontecendo ao nosso redor, o Senhor nos ouviu. Então a gente precisa crer, né? E continuar se humilhando, continuar entregando aquilo que Ele nos pede. A gente precisa ser sensível. Eu costumo falar que a gente precisa pedir para ouvir a voz do Senhor, mas para além disso é obedecer. E esse é o grande desafio. A gente precisa obedecer aquilo que Ele nos ordena. E nesse tempo foi isso, né, que Ele me ordenou fazer. Eu até hoje eu sei que eu colho os frutos desse jejum, inclusive das coisas que eu vi, muitas coisas já aconteceram, outras coisas estão acontecendo o que eu vi no período desse jejum. E o que eu quero lhe dizer, quer viver um novo tempo com o Senhor, quer viver mais, quer viver profundo, se abdique de algo, se dedique àquilo que o Senhor está te mandando, porque como a palavra do Senhor diz, a palavra dele nunca volta vazia. Então nós só precisamos confiar, né? Descansar nele porque ele está fazendo, porque desde o primeiro dia ele está ouvindo o seu clamor, ele está ouvindo as suas súplicas. Então era isso que eu tinha para partilhar com você. Espero que faça sentido em seu coração. Foi algo que eu vivi, né? Como eu falei, foi algo que eu nunca tinha contado os detalhes para ninguém, mas o Senhor me ordenou nesse tempo a vir trazer para você. Então eu espero que você seja edificado, se sinta motivado em servir e adorar aquilo que o Senhor tem lhe pedido. Entrega, porque Ele sempre vai te recompensar. Mesmo que você ache que o cenário é improvável, faça. E se fez sentido, né, esse vídeo para você, compartilhe com seus. Alguém pertinho pode estar precisando ouvir sobre isso. Alguém perto de você pode estar precisando fazer uma prática como essa para alcançar mais, né, do Senhor. Cristo, ele foi abundante e nós, como imitadores, nós precisamos ser assim. Então compartilha com outras pessoas, deixa o seu like nesse vídeo, porque assim outras pessoas poderão ter acesso a esse vídeo também. Que o Senhor te abençoe. E se você desejar fazer a prática do Daniel, né, 21 dias de jejum, medita no livro de Daniel, que ali você vai ver muitas coisas que ele viveu e você vai se identificar vivendo aquilo, porque essa palavra ela foi escrita há milênios. Mas o Senhor, ele é imutável, ele ainda se revela, ele ainda quer se relacionar. Então que nós venhamos estar sensíveis, não somente a ouvir, mas também a obedecer. Deus abençoe e até o próximo vídeo.